Realmente tem um impasse com respeito a essa área aí, certo? Na verdade, a litigem é entre o proprietário real e o empresário de, da cerâmica, loja da cerâmica, o que ocorre? O próprio proprietário entende e afirma que aquela área contígua do lado do Loja da Cerâmica não se trata de uma rua, se trata de um terreno particular. Por questões que eu desconheço, a prefeitura, em nome do secretário de Planejamento, certo? Tiago Andrade, interferiu no feito e afirmou que ele seria uma suposta rua, certo? Notificou o proprietário, não pretendeu de forma nenhuma escutar ou saber da documentação do que se tratava, apenas notificou para desobstruir uma rua. Mesmo o proprietário possuindo todos os documentos, escritura pública e tudo mais, referente à área, certo? Há uns dias atrás, anteriormente, o mês passado, teve algumas reuniões na prefeitura com todos os secretários, secretário de planejamento, arquiteto, todos, inclusive com o procurador, certo? E lá ficou acordado, constatado e confirmado que a área não seria uma rua. Por quê? Porque aquela área, quem conhece o Lojão da Cerâmica, sabe que ele fica do lado do Estádio Perpetão. Toda a área do Perpetão é uma área pública pertencente à Prefeitura de Cajazeiras, certo? Nessa reunião foi determinado que a área que a gente afirma e comprova ser de Nelson Rodrigues não é uma área pública. Por quê? Porque não tem um decreto de desapropriação. Isso foi reconhecido pelo próprio procurador, pelo secretário, que participaram da reunião, certo? O problema foi que, posteriormente, quando a gente já tinha firmado um acordo de que o proprietário do Lojão da Cerâmica iria comprar a área, certo? Que ele se utiliza para benefício próprio, ele se utiliza há 12 anos como passagem, mesmo sabendo não lhe pertencer, e que esse faria a compra por meio de um acordo entre a parte do meu cliente e ele, e posteriormente iria fazer o cercamento e a rua seria na área que realmente é, do lado do Perpetão, que já tem uma rua. A rua existe, só que não no local onde o secretário, Tiago Andrade, afirma. O que ocorre foi que, posteriormente, por questões de preço, o proprietário do Lojão da Cerâmica não aceitou o valor e não aceitou fazer a compra. Simples assim. O que o meu cliente fez? Mandou cercar a área que lhe pertence. Cercou, certo? E depois o secretário, também não sei qual a motivação dele, supostamente, pelo nosso entender, é para beneficiar um particular. Ele agindo com excesso de poder, com desvio de função, pretende pôr à frente o interesse particular em detrimento do interesse público. Porque se não há decreto de desapropriação, se a prefeitura possui um terreno ao lado que pode fazer uma rua com 50 metros de largura, se a casa pretendesse, não teria por que ela desapropriar um terreno particular, certo? Para beneficiar uma única pessoa, um empresário, certo? E deixar de lado o terreno que ela já possui como de sua propriedade, que também a gente possui escritura pública do Estado do Perpetão, dizendo que ela pertence ao município de Cajazeiras. E na manhã de hoje, o secretário, depois de ter notificado o meu cliente para desobstruir a rua, sem dar oportunidade nem a menos de defesa, ameaçou fazer a derrubada da área de um cercamento, que ele que já realizou há uns 15 dias, certo? Depois de muita conversa, depois de muita discussão, o secretário ainda continuou afirmando que ele seria uma rua e que ele ia ter que derrubar. Então, a gente disse que ele poderia até fazer isso, mas que teria as consequências. O próprio prefeito José Aldemir, certo, tomou conhecimento dessa situação. Ele é amigo de Nelson há mais de 20 anos, conhecido de frequentar a residência um do outro,
E mesmo assim não procurou escutar o que o seu Nelson tinha a dizer e analisar a documentação dele, simplesmente acreditando no que o seu secretário lhe repassou, mandou desobstruir a rua, sob pena de derrubada pela prefeitura. Então o impasse é esse. Todos, sem exceção, chegaram ao consenso de que não seria rua e agora o secretário voltou atrás da sua palavra, não honrou o que ter sido combinado em 3 reuniões longas que nós tivemos. Então quer dizer que houveram reuniões para tratar sobre esse problema? Não entendi. Então houveram reuniões para tratar dessa problemática do terreno? Sim, 3 reuniões, de uma manhã inteira cada uma, certo? E nessas reuniões ficou tudo acordado só em questões de preço. Cada um, o proprietário do lojão iria comprar a área, fazer o cercamento e a rua seria demarcada na lateral do terreno, que já é uma área pública da prefeitura. Mas só que o secretário voltou atrás quando o proprietário não comprou, o proprietário do lojão. Então, é muito estranho. Eu não sei qual a motivação, mas enfim. O que dá a transparecer é que está sendo colocado, em primeiro lugar, o interesse de um particular, em detrimento do interesse público. Porque eu indico qual seria o sentido de a prefeitura desapropriar, pagar por uma área que ela tem do mesmo lado, a 10 metros de distância, 48 mil metros quadrados, que é a área do Perpetão. Certo? Então, isso não tem sentido algum. E outra, ainda mais, por incrível que pareça, o próprio proprietário, o Fábio do Lojão da Cerâmica, deu um tiro no próprio pé. Ele, por várias vezes, ele ofereceu valores, ofereceu 80 mil reais pela área, dividida em 2 vezes. Em 12 vezes, aliás. Área essa que hoje ele diz ser uma rua. Você acha que alguém compra uma rua? Ninguém compra rua. Rua é pública. Você está entendendo? E por várias vezes o proprietário do Lojão da Cerâmica se reuniu com a gente para a gente discutir valores. Então ele estava querendo comprar uma rua, certo? E o Tiago, o secretário, sabe disso, porque eles são conhecidos. Os dois são conhecidos, eles conhecem um ao outro. E ele sabe que foi oferecido valores para comprar a área. E mesmo assim ele disse que é rua. Maxwell Paulino, e sobre essa cerca que foi colocada delimitando o espaço do terreno, ela já foi derrubada? A polícia em algum momento foi acionada também para ir até o local? Sim, uma questão foi que há uns 2 meses atrás a gente tentou fazer essa cerca e não conseguiu, antes dessas reuniões, certo? Ele foi lá e derrubou, o proprietário do Lojão da Cerâmica. E, posteriormente a essas reuniões, certo? Quando a gente constatou que realmente aquela área ali era particular, a gente conseguiu fazer a cerca. E depois, posteriormente, o secretário, por meio de notificação, disse que ia fazer a derrubada se a gente não desobstruísse a área, certo? Para você ter uma ideia do absurdo, no meu escritório aqui, em reunião com o proprietário do Lojão da Cerâmica, foi me oferecido por uma determinada pessoa uma área igual, de 656 metros quadrados, dentro da área do Perpetão. Eu indaguei dizendo que era uma área pública, que não poderia ser feito nenhum tipo de permuta, sem uma motivação plausível. E ele me garantiu, aceite que essa parte eu resolvo, para você ter uma ideia. Então a gente tentou fazer todos os acordos possíveis, o meu cliente com o particular, e não conseguimos, porque ele não fez. E o secretário de Planejamento, supostamente, é uma suposição, é o que transparece pelos fatos que a gente vem vivenciando, que ele está colocando o interesse de um particular em detrimento do interesse público. Como o seu cliente se encontra nesse momento, após toda essa polêmica envolvendo esse terreno ao lado do Estádio Perpetão? Pode repetir? Como é que está o seu cliente? Como o seu cliente está nesse momento após essa polêmica toda? O seu Nelson Rodrigues possui 75 anos de idade, certo? Ele já vem sofrendo com 2 tipos de câncer,
certo? Inclusive, um deles foi tratado agora recentemente, em meados de março, certo? Tem uma saúde muito debilitada, não pode nem ao menos sair da sua residência para tratar desses interesses dele, certo? E ainda se vê nessa situação de o próprio secretário, que faz parte da equipe do prefeito José Aldemir, que é amigo dele há mais de 20 anos, tratar ele dessa forma, como se ele quisesse se apoderar de uma área que não lhe pertence, de uma coisa pública. Seu Nelson Rodrigues não precisa, ele não tem a necessidade de agir dessa forma. Por quê? Porque ele tem uma área muito grande nos arredores dessas outras áreas. Mas também ele não vai abrir mão de uma coisa que lhe pertence pelo simples capricho, certo? De um particular ou mesmo de um secretário, mesmo que ele seja o secretário da prefeitura, para beneficiar um terceiro e se prejudicar. Então, por isso que a gente está tentando e vamos resolver essa questão, de uma forma ou de outra. Nós estamos conversando com o advogado Maxwell Paulino. Ele é advogado do senhor Nelson Rodrigues, que é proprietário de um terreno ao lado do estádio Perpétuo Corrêa Lima, o estádio O Perpetão. Você, como advogado, falando agora em nome do proprietário, o que você almeja diante de uma polêmica como essa? Ainda é possível uma conciliação entre ambas as partes? Sim, sim. Sempre a gente busca a melhor forma de resolver o problema. Foi isso que a gente foi fazendo até agora, até o presente momento. A gente se reuniu várias vezes, eu me dispus a se reunir com eles, escutá-los, apresentar os argumentos, certo? E sempre tem uma possibilidade de a gente resolver da melhor forma. Agora sim, desde que não prejudique o meu cliente. Você está entendendo? Porque é isso que eles querem fazer. Se hoje a gente aceitasse a proposta do Fábio, o problema estaria resolvido. Mas a gente não vai aceitar. Por quê? Porque vai prejudicar o meu cliente. Eu creio e tenho plena convicção de que se a gente aceitasse a proposta hoje do valor que ele quis pagar, o secretário de administração, de planejamento, no caso, desculpe, possivelmente, uma chance grande, ele iria desconsiderar essa questão de aquela área ser uma rua, certo? Ia deixar de lado essas notificações, ia demarcar a rua num terreno público. Isso, se a gente aceitasse o preço que o proprietário do Lojão da Cerâmica quer pagar pelo terreno. Você está entendendo como é que funciona? E como a gente não está aceitando, ele quer, certo? Entrar no meio dessa questão, certo? Possivelmente, como dar transparecer, não a afirmação, tentando beneficiar um particular.